Olá, nesta aula de AM434, Cartografia Digital 2, nós vamos começar aqui algumas aplicações em cima de modelos digitais de elevação e nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar como que é o processo de extração da hidrografia numérica em um modelo digital de elevação. Bom, qual é a definição aqui de hidrografia numérica, que eu considero e que eu estou passando para vocês? Seria uma linha de drenagem extraída de um modelo digital de elevação. Por isso o nome numérico. Numérico normalmente a gente utiliza quando a gente está fazendo um processamento, extraindo alguma coisa de um modelo. Então, no caso aqui, eu estou extraindo uma hidrografia através de um processamento de um modelo digital de elevação. É lógico que não vai ser igual à hidrografia mapeada, que a gente tem mesmo na realidade, mas ela pode, em alguns casos, se aproximar muito e fazer essa correspondência aqui. Ou então ela vai servir para outras aplicações que vão utilizar ali de um modelo digital de elevação. Então aqui, pessoal, a primeira coisa para mim fazer essa extração dessa hidrografia numérica, eu preciso ter um modelo consistente. Meu MDE ou MDS tem que ser consistente. O que seria esse consistente? Seria um modelo digital de elevação sem depressões espúrias. Então, primeiro passo aqui, eu fiz um fluxograma para apresentar aqui para vocês. Eu vou ter o meu MDE, meu MDS, eu vou fazer a extração da direção de fluxo desse modelo. O que seria essa direção de fluxo? Vocês já devem ter cursado ou estão cursando a disciplina de hidrologia aqui na UFV. E vocês vão ver isso, ou viram isso lá. Bom, eu tenho um modelo digital de elevação, onde cada célula aqui vai ter um valor de altitude. Então, vamos supor que eu estou aqui 78, depois 72, embaixo 74, depois 67. A ideia aqui é utilizar um algoritmo, que no nosso caso aqui a gente vai usar o método D8, para atribuir direções de fluxo. Então, por exemplo, uma gota de água caiu nessa célula aqui, na célula de altitude 78, para onde que ela vai ter o fluxo dela, Então, vai ser aqui para 72, para 74 ou vai ser para o 67. Então, a ideia é ela seguir o local de maior declividade. E aí, dependendo da direção, esse método D8 vai atribuir uma codificação para essa direção. Então, ele tem aqui 8 direções, tomando aqui que eu estou usando essa célula como base. Se o meu fluxo está indo aqui para leste, eu vou receber código 1. Se ele está indo do sudeste, 2, sul 4, sudoeste 8, oeste 16, noroeste 32, norte 64 e nordeste 128. Então a ideia é essa. Então, por exemplo, aqui, analisando essa célula 78, provavelmente o fluxo vai estar vindo aqui para a célula 67, ok? Por quê? Vai ser onde vai ter a maior declividade aqui, ok? Declividade vai ser o quê? A diferença aqui altimétrica dividido pela diferença horizontal, ok? Então ele vai preencher 2 aqui. A mesma coisa ele vai fazer, 72 aqui, essa célula aqui. Ele vai para o que tem maior declividade, Então, vai ser o 56 aqui, Então, vai também atribuir fator 2. Vamos supor que eu estou nessa 49, Tem 49, 58, 50 e 46. Vai vir para o 46. Então, essa direção 8, vai atribuir direção 8 lá. Então, a direção de fluxo, ela serve para isso. Para mim ver qual que é a direção de escoamento em cada célula. Bom, pessoal, então voltando, depois que você calculou a direção de fluxo, eu vou ver esse resultado aí que saiu e vou ver o seguinte. Essa imagem que saiu aí da direção de fluxo, ele apresenta apenas as 8 direções, aquela aqui, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Se ela apresentou as 8 direções aqui apenas, esse MDE já é consistente, ok? Ele não tem depressão espúria. Agora, se apresentou outros valores, é porque tem depressões espúrias, Então, não tem só apenas essas 8 direções, tem mais.
Então eu vou partir para corrigir as depressões espúrias. Mas o que seria essa depressão espúria, né? Quando a gente vê um modelo em perfil, ele vai ser esse aqui, ó. Por exemplo, eu estou aqui no alto do morro, aí eu vou descendo, vai escoando aqui para a próxima célula, de repente ele vai cair numa célula aqui que é um buraco. Essa água aqui não vai escoar para mais lugar nenhum, ele vai parar aqui, porque aqui é um buraco, uma depressão espúria que a gente chama, ok? É um ponto ali onde o escoamento para. Então, nesse ponto aqui, aquele método D8 lá, ele não vai ter direção nenhuma, então ele vai colocar valores arbitrários ali, sei lá, 26, 10, ok? Então, vai ter uma depressão espúria aqui nesse ponto que eu destaquei. Então, aqui, para você entender no MDE visualmente aqui, vamos supor que eu tenho aqui várias altitudes, eu coloquei aqui umas cores diferentes para classes aqui, ó. Tem 66, 67, 68 metros, né, de altitude, aqui 65, 64 e assim vai. E eu tenho um 52 aqui, ó. Você vê que ele está rodeado de números que têm altitude 60. Então todos os fluxos aqui, ó, desses pixels aqui ao redor vai cair para o 52 e desse 52 vai parar aqui. Não vai ter mais nenhum tipo de escoamento. Então esse cara é o que a gente chama aqui de depressão espúria. E como que a gente corrige isso? A gente usa um comando aqui nos softwares de informações geográficas, que é o fio, que ele vai preencher essa depressão espúria. Então o que ele faz? Ele preenche aqui, ele vai pegar a cota altitude aqui do pixel ao redor que tem menor valor, no caso aqui 62, ó, e vai preencher esse cara colocando esse valor aqui nesse pixel. Então é como se eu ficasse aqui num MDE consistente aqui em perfil dessa forma, ok? Bom, pessoal, aí o que acontece? Eu corrigi as depressões espúrias com fio, meu modelo automaticamente já fica consistente. Outra coisa, se você quiser identificar essas depressões espúrias, localizar e ver onde que ela está, tem um comando que a gente chama de sync, ArcGIS, que ele vai gerar um raster, onde ele vai marcar as células que são consideradas depressões espúrias. Lembrando que para você corrigir essa depressão espúria aqui, você precisa apenas do MDE, ok? Então, aplicando o fio no MDE, você vai ter o MDE consistente. Essa direção de fluxo aqui serve para a gente analisar se o nosso modelo tem depressão espúria ou não. Bom, com um modelo consistente, a gente parte para o processo de extração da hidrografia numérica. Então, o primeiro passo, obter a direção de fluxo desse modelo consistente. Okay? Depois que eu defini e obtive essa direção de fluxo, eu vou determinar o fluxo acumulado. O que seria esse fluxo acumulado? Esse fluxo acumulado seria o seguinte, eu vou pegar aqui a imagem da direção de fluxo, daquele mesmo exemplo que eu estava utilizando, ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a contagem de quantas células que está contribuindo para o escoamento naquela célula em questão. Então, por exemplo, essa célula aqui, ó, eu não tenho nenhuma célula apontando para ela, então o fluxo acumulado dela é zero. Essa aqui, ó, eu vou ter uma célula apontando para ela, que é essa aqui anterior. Então, eu vou ter uma célula aqui que está contribuindo para o fluxo nessa região. E aí eu posso ver, ó, que eu vou chegar aqui numa célula aqui embaixo, que eu vou ter 35 células a montante contribuindo para o fluxo dela. No caso aqui ela é a fossa, né? Todos aqui estão contribuindo o fluxo e vai cair aqui nela. Beleza? Então o fluxo acumulado ele vai nos mostrar a quantidade de células a montante ali que está contribuindo para o fluxo naquela determinada célula. Então, só para a gente pensar um pouquinho, as linhas onde estão a hidrografia vai ter um fluxo acumulado muito grande, porque eu tenho um conjunto de células ali por trás escoando, contribuindo para o escoamento ali naquela célula da hidrografia. Já uma célula
que eu estou no alto do morro, numa linha de cumeada, por exemplo, ele não vai ter um fluxo acumulado baixíssimo, ok? Então, é só para a gente entender isso aí. Depois que eu tenho o fluxo acumulado, aí eu vou fazer a seleção das células que vai compor essa minha linha de drenagem, né? Que vai ser a hidrografia numérica. Para isso, eu preciso definir a área da bacia de acumulação que se forma um curso d'água, que eu vou considerar vai formar um curso d'água. Depois que eu definir essa área, eu tenho que ver a quantidade de células do meu MDE que corresponde a essa área de acumulação que vai iniciar um curso d'água, para mim fazer essa seleção aqui. Então, como que a gente define aqui o início de um curso d'água, né? Vamos supor que eu tenho uma bacia hidrográfica aqui, eu tenho a hidrografia, essa linha azul, a delimitação da bacia, que seria essa linha pontilhada, e aí eu tenho as nascentes, com esses pontos vermelhos. Eu vou definir aqui, ó, qual que vai ser a bacia de acumulação a partir da nascente. Então é como se eu gerasse outra bacia hidrográfica a partir daquele ponto. Então eu vou ver que eu vou ter essas subbacias aqui, ó, são essas bacias de acumulação. Normalmente, uma determinada região, essas bacias de acumulação têm uma área aproximada, similar, né? Não são iguais, né? Na natureza, a gente é muito diferente uma coisa da outra. E por isso, aqui na modelagem, a gente tem que considerar um determinado valor e esse modelo é uma representação da realidade, né? Não vai ser igual. Então, como que você costuma fazer esse processo? Você vai analisando nas cartas topográficas, por exemplo, da sua região, o curso d'água, por exemplo, você pega o local onde está a nascente dele, que inicia-se o curso d'água, né, e faz uma bacia ali de acumulação, uma bacia hidrográfica naquele ponto. Você vai perceber que eles vão ter um valor aproximado aí de área. Então, por exemplo, na área de Viçosa aqui, na região de Viçosa, é em torno de 8 a 10 hectares de bacia de acumulação para começar a formar um curso d'água, ok? Então, um exemplo aqui, como que a gente faz? Considerando que eu tenho 10 hectares de bacia de acumulação para formar um curso d'água e o meu MDE em questão que eu estou trabalhando, ele tem uma resolução de 10 metros, eu quero saber quantos pixels existe dentro dessa bacia de acumulação. Como que a gente faz isso? Primeiro, a área da bacia, ela vai ter aqui 10 hectares, 1 hectare correspondente a metro quadrado seria 10 mil metros quadrados, vezes 10 vai dar 100 mil metros quadrados. A área do pixel do meu MDE, ele vai ser o quê? Como é um pixel quadrado, vai ser a resolução ao quadrado. Então 10 metros vezes 10 metros vai dar 100 metros quadrados. Para me saber a quantidade de pixels que eu vou ter dentro da minha área da bacia, é só eu dividir a área da bacia dividido pela área do pixel. Então, 100 mil metros quadrados dividido por 100 metros quadrados, eu vou ter 1000 pixels, né? O que seria esse 1000 pixels? Esse 1000 pixels é o valor do fluxo acumulado quando a gente inicia um curso d'água. Então, na nascente aqui, ó, ele vai ter um fluxo acumulado de 1000, ou seja, 1000 células amontantes está contribuindo para o escoamento ali naquele ponto. Okay? Então, para a gente extrair a hidrografia numérica aqui, a gente vai fazer essa seleção em cima do fluxo acumulado. Eu quero saber quais células do fluxo acumulado que vai ter valor maior que 1000, ou seja, que vai compor a minha linha de drenagem ali. Aí eu vou ter minha hidrografia numérica em formato matricial e eu posso converter isso depois para um formato vetorial usando esse comando string to feature, que ele utiliza aqui a direção de fluxo para orientar a hidrografia vetorial da nascente para a foz. Okay? Então, esse processo para a gente extrair a hidrografia numérica aqui de um modelo digital de elevação ou de superfície.